pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai retomar aí a frente B e nós vamos dar continuidade aos estudos de gases, entrando aí, então em termodinâmica. Vamos lá? Então, nós pensamos um pouquinho aí no trabalho exercido em um gás ou realizado por um gás. O conceito geral de trabalho é energia transferida pela aplicação de uma força, e essa força ela precisa causar um deslocamento ou uma deformação, senão o trabalho não existe. Então, toda a energia que consegue aí ser transferida por uma força, né, quando ela é aplicada e causa um deslocamento ou uma deformação, é conhecida por trabalho. A fórmula geral de trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se a força e o deslocamento estão no mesmo sentido e na mesma direção, não tem ângulo formado entre eles, e aí o cosseno de zero é 1. Por isso que em muitos casos a gente encontra aí a fórmula de trabalho só como força vezes o deslocamento ou essa deformação. Quando a gente pensa num gás, esse gás aí, ele pode receber trabalho ou realizar um trabalho de acordo com a sua variação de volume. Então, se eu tiver esse êmbolo aqui, né, chamar esse êmbolo aí de um êmbolo móvel, né, de M, ó, ele é móvel, ele pode se deslocar de acordo com o que está acontecendo com o gás. Se eu tenho aí uma força sendo feita aí para que haja uma expansão, mas eu tenho um deslocamento desse êmbolo aqui, o contrário, eu tenho um trabalho negativo, onde está sendo um trabalho aí de resistência desse gás. É um trabalho conhecido como trabalho resistente. Se eu tenho a expansão deste gás, indo no mesmo sentido que o deslocamento desse pistão ou deste êmbolo, eu tenho aí, então, um trabalho positivo, que é um trabalho espontâneo. Então, nós vamos trabalhar com esse conceito aí de trabalho em um gás quando acontece uma expansão ou uma contração de volume no gás. Quando a gente pensa aí, né, que trabalho é a força vezes o deslocamento, para essa situação do êmbolo, nosso deslocamento é uma variação de altura. Nós vamos sair dessa fórmula do trabalho e para essas grandezas nós vamos discutir as grandezas que daria para a gente associar ao gás, que são pressão, volume e temperatura. Então vamos pensar no trabalho agora, nessa força e nesse deslocamento, em grandezas que dei para a gente pensar aí no gás. Então, pensando no conceito de pressão, a pressão é a força dividida pela área. Se a gente passar essa área aqui, ó, multiplicando a pressão, então eu tenho que a força exercida aí é uma pressão multiplicado pela área. Se eu substituir essa força aqui do trabalho por essa expressão que nós encontramos agora, vai ficar assim, o trabalho é igual a pressão vezes a área vezes a variação aí de altura que o êmbolo sofreu. Área vezes variação de altura vai ser a nossa variação de volume. Se a gente pegar o volume de um recipiente, se eu tiver a área de seção desse recipiente e a altura dele, eu consigo, pela multiplicação, encontrar o volume. Então, eu vou substituir essas duas grandezas aqui pela variação de volume. E agora eu consigo pensar nisso, né? Pressão e volume, que são grandezas que nós conseguimos analisar para os gases, para o trabalho de um gás. Então, o trabalho de um gás é dado pela pressão vezes a variação de volume. Lembrando que variação sempre é um valor final menos inicial. Se esse gás não apresentar variação de volume, não há trabalho sendo realizado no mesmo. Como exemplo, eu tenho aí, né, este exercício. Foi falado assim, em um processo a pressão constante de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, um gás aumenta seu volume de 8 para 13, 10 a menos 6 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado. Então, o trabalho aí é a pressão vezes a variação de volume. Então, se eu tenho aí que a pressão é 2 vezes 10 a menos 5, a 5, e a variação de volume, ó, é final menos inicial. Já vou colocar aqui, ó. Vai dar 5 vezes 10 a menos 6. Nós vamos calcular esse trabalho. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 a quinta com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 1. Então, 10 vezes 10 a menos 1. Vai dar 10 elevado a zero, que é igual a 1. E a unidade de medida aí de trabalho, que é uma unidade de energia, já que está tudo no Sistema Internacional de Medidas, vai ser
joule. Após analisar o conceito de trabalho, nós vamos analisar o conceito de energia interna de um gás. A energia de um gás, a energia interna deste gás, é a somatória de todas as formas de energia que podem estar contidas aí na análise dos movimentos das moléculas e dos átomos deste gás. Quando a gente pensa em energia interna, essa energia ela é diretamente proporcional à temperatura que o gás adquire. Por quê? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta aí, né, o grau de agitação das moléculas e, por consequência, eu aumento a minha energia cinética. Se eu aumento uma das formas de energia contidas aí nas moléculas do meu gás, a sua energia interna, como é a somatória de todas as formas de energia, também aumenta. Nós vamos analisar a energia interna sempre em joules no Sistema Internacional de Medidas, e essa grandeza de energia interna depende das grandezas relacionadas aí aos gases como pressão, volume e temperatura, e a gente não pode esquecer que nas nossas análises a temperatura sempre será medida em Kelvin. Se a gente pensar para um gás monoatômico, que só tem um tipo de átomo, né, as interações entre os seus átomos é um tipo de átomo só, a energia interna é dada aí por 3 sobre 2 nRT. Essa análise vem lá da nossa equação de Clapeyron, né, PV-nRT, e a gente vai fazer uma análise aí de energia cinética para essas moléculas quando o gás é monoatômico. Aí a gente chega nessa expressão de energia interna. Se nós tivermos um gás poliatômico que tem mais de um tipo de átomo, né, que átomos de diferentes naturezas aí, a nossa expressão muda para 5 sobre 2 nRT. Também partimos aí da equação de Clapeyron e estamos analisando as interações agora, né, a energia cinética entre esses gases que têm mais de um tipo de átomo. Quando a gente observa essa expressão, então U é nossa energia interna, N é o número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura, não se esqueça, em Kelvin. Bom, nós temos aí como primeiro princípio da termodinâmica um princípio que leva em consideração a conservação de energia. Nós sabemos que nós conseguimos aí pensar na energia que está envolvida nas transformações gasosas a partir da energia interna do gás, né? De como é que essa energia do gás vai se modificar. E essa energia interna, ela pode ser alterada aí, né? Se o meu gás receber ou perder calor. Então, quando um sistema tem aí, né? Ele está recebendo ou perdendo energia, ele tem uma energia interna, toda essa energia conta aí para que seja analisada as transformações que ele vai sofrer. Essas transformações são conhecidas como transformações termodinâmicas, né? Termo que vem aí de calor, e dinâmica que a gente vai analisar, né? As causas que modificam aí os estados do nosso gás. E a gente vai, por esse princípio de conservação, apresentar o primeiro princípio da termodinâmica. Então, o primeiro princípio da termodinâmica vai falar que o calor que um gás recebe ou cede vai ser a somatória de trabalho, né, de energia que foi transformada aí para o deslocamento ou para a deformação da região que esse gás está, mais a sua energia interna. Essa fórmula é muito importante, né, de termodinâmica, porque ela vai relacionar todas as formas de energia com a quantidade de energia que está sendo recebida ou perdida na forma de calor. Por isso é um princípio que pensa em conservação de energia. Nada se perde, nada se cria, as energias vão se transformando dentro aí, né, das relações que as moléculas têm no gás. Essa expressão também pode ser apresentada, né? Se eu passar o trabalho para o outro lado, subtraindo, a variação da energia interna do gás vai ser a quantidade de calor desse gás, né? Ou o calor menos o trabalho. Bom, nós temos um exemplo aqui. Ele dá uma quantidade de calor de 50 joules e ele vai falar que o trabalho que é realizado quando tem essa quantidade de calor é de 12 joules. Se a energia do sistema era de 100 joules, qual é a sua variação, né? Qual que é o valor da energia final aí depois que ele recebeu essa quantidade de calor? Sabendo que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia,
eu substituí a quantidade de calor por 50, o trabalho por 12, e lembrando que a variação da energia interna é a energia final menos energia inicial. Então, eu quero saber qual energia ele tem após receber essa quantidade de calor, então é a energia final, eu substituindo na fórmula vai dar 138 joules aí. Bom, e aí a gente vai ter as transformações que podem acontecer no gás e como é que essas transformações são pensadas agora a partir da primeira lei da termodinâmica. Se a gente pensar numa transformação isotérmica é temperatura constante. Então, uma transformação que acontece a temperatura constante, né? Ela é conhecida como transformação isotérmica. Bom, na transformação isotérmica, se a temperatura não muda, a minha variação da energia interna não muda. O que pode variar o grau de energia das moléculas é a alteração aí do seu grau de agitação, que é a temperatura. Se a temperatura se mantém constante, a energia interna também não se mantém constante, então a sua variação não existe, né? Não tem uma variação de energia interna, ela não varia, mantém-se constante. Então, para transformações isotérmicas, o calor vai ser igual aí o trabalho. Nas transformações isométricas, se a gente analisar a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isométrica, lembrando que isométrica quer dizer volume constante, o volume não muda, né? Não tem variação de volume. Nós, então, vamos observar a relação que isso, qual é a interferência que isso causa, então, na primeira lei da termodinâmica. Se a gente pensar que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, se o volume não muda, a variação é zero e, por consequência, o trabalho também vai ser zero. Então, se o trabalho é zero, para as transformações isométricas, a quantidade de calor aí vai ser igual à variação da energia interna. As transformações isobáricas sendo analisadas agora, né, a partir da primeira lei da termodinâmica, lembrando que isobárica é pressão constante, a gente vai analisar duas situações, a expansão isobárica e a compressão isobárica ou contração isobárica. Quando a gente tem uma variação positiva de volume, né? Tem uma expansão, meu volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, a quantidade de calor aí é positiva, então o corpo recebe calor. Então, para uma expansão, vou colocar aqui só expansão, o calor aí vai ser positivo, o corpo recebe calor. Para uma compressão, vou colocar aqui, se eu tenho uma diminuição do volume, o trabalho vai ser negativo, né? Lembrando que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Se essa variação é negativa, o trabalho também é negativo. Então, a gente vai ter aí uma condição onde o trabalho é negativo. E numa compressão, com pressão constante, a gente tem uma queda de temperatura. Então, a variação da energia interna também vai ser negativa, vai diminuir a energia interna. Então, a gente vai ter aí calor menor do que zero. E isso mostra que o corpo cede calor. Para uma transformação adiabática, lembrando que a adiabática não tem troca de calor com o meio, então o calor aqui vai ser zero. Nós temos duas situações também, a expansão e a compressão. Para a expansão, se a gente pensar aí que essa fórmula, vou escrever aqui do ladinho, né? Vai ficar que a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Se eu tenho uma expansão, a minha variação de energia interna vai ser negativa, porque o trabalho vai ser positivo, mas a variação é igual a menos esse trabalho. Então, a gente vai ter aí uma variação da energia interna negativa e a gente percebe que, ele sendo negativo, né, o gás esfria nessa expansão. A temperatura cai aqui porque caiu a nossa energia interna. Na compressão adiabática, ou seja, estou diminuindo o volume, meu trabalho vai ser negativo e, por consequência, a variação da energia interna vai ser positiva, vai ser maior que zero por conta dessa expressão aqui. Então, a gente tem um aumento da temperatura e o gás esquenta.
Quando nós temos um gráfico aí de pressão por volume que vai mostrar uma transformação cíclica, né? Ou seja, começa e termina numa mesma condição. Se eu observar aqui no gráfico e falar que meu gás começou sua transformação numa condição de pressão e temperatura e, né, por consequência, volume aí no nosso ponto A, e ele passou por essa transformação até retornar às condições do ponto A, nós temos aí o que a gente chama de transformação cíclica. Começa e termina com as mesmas condições. Começa e termina no mesmo ponto. Fecha um ciclo. Toda vez que a gente tiver uma transformação cíclica, onde a gente tem aí um gráfico de pressão por volume, a área desse gráfico aqui, ela vai ser numericamente igual ao nosso trabalho. Então, toda vez que a gente tiver um ciclo, a gente consegue calcular o trabalho calculando a área. Se esse ciclo for horário, a gente tem um trabalho positivo, e se ele for anti-horário, a gente tem um trabalho negativo. Lembrando que trabalho positivo é um trabalho motor, né? E trabalho espontâneo, e um trabalho negativo, ele é um trabalho que a gente chama de resistente. Então, aqui a gente vai ver um exemplo. Eu tenho um gráfico, né, de pressão por volume. A pressão está em Newton metro quadrado e o volume está em metro cúbico, sistema internacional. E aí ele quer que a gente calcule, então, o trabalho. O trabalho vai ser essa área aqui. Então, a gente tem a área aí de um quadrado, a gente vai fazer base vezes altura, né, ou lado vezes lado. A gente tem aqui, né, essa área. Vai ser, então, de 2 a 6 vai ser 4. E de 5 a 15 vai ser 10. Então, aqui eu tenho um trabalho de 40 joules, uma vez que está tudo em Sistema Internacional de Medidas. Então, toda vez que a gente tiver um gráfico de pressão por volume, a gente vai utilizar aí, né, a área desse gráfico como sendo numericamente igual ao nosso trabalho. Aqui a gente tem um ciclo no sentido horário, então, o nosso trabalho aí é positivo, né, maior do que zero. Ok? Outra coisa importante são as unidades de medidas, lembrando que a pressão em Newton metro quadrado é a mesma coisa que a gente ia analisar aí ela em Pascal, né? Então, se aparecer em Pascal, o seu trabalho também será obtido em joules. Bom, nessa aula a gente introduziu aí, né, os conceitos de termodinâmica, trabalhamos com a primeira lei da termodinâmica. Esses conceitos estão lá nas páginas 154 a 174. Eu vou deixar os exercícios de 1 a 3 da página 175 e na nossa próxima aula eu vou discutir esses exercícios juntamente com os exercícios de transformações gasosas que nós não realizamos a correção ainda, ok? Façam com carinho e com atenção. Bons estudos, até a próxima. A gente se encontra muito em breve. Fica aí para vocês, né? Nossa Senhora, que físico, né? Um beijo e fiquem com Deus.